Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero cumprimentar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer, com muita alegria, estamos aqui para dar início ao segundo trimestre de 2022. Neste, teremos a oportunidade de estudar sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Serão lições que tratarão sobre o que está escrito no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. São lições preciosas que você, meu querido professor e aluno, não pode perder nenhuma dessas lições. A lição de número 1 trata sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Mas depois estudaremos na lição 2 sobre sal da terra e luz do mundo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Lição 5, o casamento é para sempre. Olha que lição preciosa. Lição 6, expressando palavras honestas. Lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Lição 8, sendo verdadeiros. Lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição 10, nossa segurança vem de Deus. Lição 11, sendo cautelosos nas opiniões. Lição 12, a bondade de Deus em nos atender. E a última lição será a verdadeira identidade do cristão. Eu quero convidar você para não perder nenhuma dessas aulas. Aprenderemos com o nosso querido pastor Osiel Gomes sobre esta lição. Daqui a pouco vamos apresentá-lo. Mas antes de prosseguir, eu quero orar ao Senhor, para que Ele possa nos dar inspiração naquilo que iremos falar e você possa também receber de bom grado a palavra do Senhor nesta oportunidade. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos por mais um início de trimestre, Senhor. Precisamos da tua orientação, precisamos da tua inspiração. Se conosco durante esta aula. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos começar conhecendo o nosso comentarista. O comentarista do trimestre se chama pastor Osiel Gomes. É pastor presidente da Assembleia de Deus Campo de Tiriricau, em São Luís do Maranhão. Foi por 10 anos diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, FAEM. Foi também por 16 anos co-pastor da Assembleia de Deus em Coroatá, no Maranhão. Formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia e psicanálise. Também é pós-graduado em docência do ensino superior, tendo lecionado grego e hebraico no Seminário Batista e presidido a missão evangélica Doxa. Este é o comentarista que preparou para nós estas lições e nós vamos com muito prazer e alegria sempre dar àqueles que escrevem, àqueles que trazem para nós a sua pesquisa, o seu trabalho, daremos sempre o devido valor, a devida honra àquele homem de Deus que é usado para nos trazer a preciosa palavra de Deus. Começando de fato a lição de número 1, vamos então ao nosso texto áureo. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11, repetindo: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11. Vamos, portanto, à nossa verdade prática. O Sermão do Monte
revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Nós precisamos estudar o Sermão do Monte, porque ele tem para nós ensinamentos éticos importantíssimos. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler juntos este texto. Diz assim a palavra do Senhor. Se você tiver a sua revista, pegue-a neste momento. E se você tiver com a sua Bíblia aí por perto, melhor ainda, abra a palavra de Deus e vamos juntos ler este texto. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 12. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, analisar a estrutura do Sermão do Monte. Segundo objetivo, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E o último objetivo, afirmar a bem-aventurança do cristão. Prosseguindo, ao término desta lição, você estará apto para responder as seguintes perguntas, caro aluno da Escola Bíblica Dominical. Primeiro, por que Sermão do Monte? Por que este nome, Sermão do Monte? Segundo, este é o único sermão de Jesus registrado em Mateus? Terceiro, qual a verdadeira essência desse sermão? Quarto, o que são as bem-aventuranças e o que elas evidenciam na vida do cristão? E última pergunta que você deve responder ao final desta aula: o que é o reino de Deus? Afinal, o reino de Deus já veio ou virá? São assuntos que você precisa observar durante esta aula e no final desta aula você deve responder todas estas perguntas com bastante firmeza, com bastante convicção. Prosseguindo, vamos então agora para a nossa introdução. Vamos recorrer à nossa revista, vamos recorrer à Bíblia Sagrada, vamos trazer para vocês também conteúdo adicional. Fique atento que você perceberá isso. Vamos primeiro ao que traz a nossa revista em nossa introdução e faremos comentários se assim for conveniente. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, noutro, revela o lado ético do divino reino. Amar o próximo.
Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Teremos 3 meses para observar este sermão, estes 3 capítulos, com bastante cautela, versículo por versículo, observando os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós neste sermão. Importante falar neste sermão, porque eu quero trazer para você os 5 sermões do livro de Mateus. Ora, o livro de Mateus, ou o evangelho escrito por Mateus, ele não trouxe apenas o Sermão do Monte. Há um outro sermão que é muito conhecido também, o sermão profético, que é o último sermão proferido pelo Senhor Jesus Cristo, registrado no livro de Mateus. Mas, observando o evangelho segundo escreveu Mateus, nós identificamos 5 sermões. O primeiro é o Sermão do Monte, este que nós estudaremos. Depois nós temos um sermão que é chamado de o apostolado cristão, que está em Mateus no capítulo 10, versículos 5 a 42. Depois, um terceiro sermão sobre o reino dos céus. E são aquelas parábolas maravilhosas que temos em Mateus no capítulo 13. Depois nós temos o 4º sermão, que é a vida da comunidade cristã. Finalmente nós temos o último sermão, que é intitulado nesta relação como o final dos tempos, ou o sermão profético. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e observasse algo interessante, como Mateus registra o final destes sermões. Mateus faz questão de mostrar a conclusão, quando é que o Senhor conclui estes sermões. Por exemplo, quando olhamos Mateus no capítulo 7, lá no versículo de número 28, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, qual discurso? O Sermão do Monte. Então, agora vamos desfolhar mais um pouquinho e vamos para Mateus no capítulo 11. No capítulo 11, Mateus, primeiro versículo, diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções, que instruções foram estas? A instrução que é o apostolado cristão, que foi dada desde Mateus capítulo 10, versículo 5 ao versículo 42. Desfolhando um pouquinho mais a Bíblia, vamos para Mateus no capítulo de número 13, no versículo de número 53, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Que parábolas são estas? As parábolas a respeito do reino dos céus, que é o terceiro sermão que consta em Mateus. Agora vamos desfolhar a Bíblia mais um pouco e vamos para Mateus no capítulo 19. O primeiro versículo diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia. Que discurso é esse que ele estava concluindo? É o discurso que nós temos na tela como a vida da comunidade cristã. E se você observar agora Mateus no capítulo 26, no primeiro versículo, você verá o seguinte: Mateus capítulo 26, primeiro versículo diz assim: e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos. Eu estou mostrando para você algo que não está na revista. Eu estou mostrando para você que o Evangelho de Mateus tem 5 sermões. E Mateus, ao registrar, fez questão de mostrar a conclusão de cada um destes discursos ou sermões. Que ensinamento precioso você está recebendo, e essa informação você deve levar para o seu aluno, caro professor. Prosseguindo, agora sim, vamos para o primeiro tópico da nossa lição e vamos voltar para a nossa revista da CPAD. O título deste tópico é A Estrutura do Sermão do Monte. Vamos lá. Vamos então ao primeiro item do primeiro tópico desta lição. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus
Os 2 primeiros versículos anuncia o título do Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor, como já lemos em nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, Mateus no capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Então, Jesus estava em um monte. Ora, quando lemos Mateus capítulo 8, versículo 1, encontramos o quê? E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. O versículo 5 do capítulo 8 diz o quê? E entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Então, este monte ficava próximo da cidade de Cafarnaum. Lucas capítulo 7, versículo 1 diz, e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Prosseguindo, geograficamente diz que este monte, estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Por que Sermão do Monte? Porque ele foi proferido em um monte, próximo da cidade de Cafarnaum. Item número 2 do primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Eu quero que você preste bastante atenção nessa tela, porque nós incluímos algumas informações, fizemos algumas correções do que está na revista. Você que é estudante arguto vai perceber algumas modificações que fizemos para que você possa entender melhor o que o nosso comentarista trouxe para nós. O Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que consta de Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 4, versículo 16. Envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. O que nós temos? Nós temos o escritor Mateus dando-nos informações importantes sobre quem era o Senhor Jesus. Este que vai proferir o discurso, este que vai fazer um grande ministério na Galileia e em demais cidades, ele é o prometido do Antigo Testamento. Há profecias no Antigo Testamento a respeito dele. Isso faz com que o leitor veja que Jesus não é um homem aventureiro, não. Ele veio para cumprir promessas. Ele veio porque havia promessas escritas a respeito dele no Antigo Testamento, nos livros dos profetas. Então, eu trouxe para você aqui em negrito, está o que não temos na revista, tá, meus amados irmãos? Eu coloquei as profecias que foram registradas no Antigo Testamento, que se cumpriram agora na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, temos uma relação de 7 profecias, ou como diz o nosso comentarista, 7 cumprimentos proféticos. Vamos lá? O primeiro, que o seu nome seria Deus conosco, ou Emanuel. Isto foi profetizado em Isaías capítulo 7, versículo 14. Depois nós temos o nascimento em Belém, foi profetizado em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Depois nós temos o chamado do Egito, profecia que consta em Oséias capítulo 11, versículo 1. Depois nós temos o choro de Raquel, capítulo 2, versículo 18 de Mateus, profecia de Jeremias capítulo 31, versículo 15. Depois nós temos que ele foi chamado de Nazareno. E aí é algo importantíssimo, porque no Antigo Testamento você não vai encontrar em nenhum livro sagrado dizendo que ele seria chamado de Nazareno. Mas aí você pesquisa e vê o seguinte: a palavra Nazaré provém de Netzer, que significa renovo, e muitos profetas falaram do Messias como renovo. Ou seja, os profetas que falaram que ele seria o renovo, estavam profetizando que ele seria o Nazareno. E aí nós temos Isaías capítulo 11, versículo 1, Jeremias capítulo 23, versículo 5, Zacarias capítulo 3, versículo 8, ou seja, vários profetas falaram acerca do renovo. Sexta profecia, João Batista, uma voz no deserto, está em Isaías capítulo 40, versículo 3. E uma grande luz
Isso está profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Veja que eu trouxe para você as profecias. O Evangelho de Mateus apresenta o cumprimento destas promessas. Ou seja, nós temos um preparativo para que Jesus Cristo proferisse o seu sermão e fosse visto não como um homem qualquer, mas por alguém que agora estava ali para cumprir promessas que o Pai deixou para nós no Antigo Testamento. Prosseguindo, assim toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Quais são? Primeiro, as bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declarações de sabedoria. Como um desdobramento de toda a narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte pode ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e messianidade de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Prosseguindo, a quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados os princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Eu trouxe para vocês esta frase que não está na nossa revista. John Scott, teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão do Monte foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 8. Ou seja, qual é a essência do Sermão do Monte? É formar um grupo de seguidores completamente diferente do que havia naquela época. Fariseus, saduceus, homens que não tinham nenhum caráter, homens que não tinham nenhum exemplo. E nós vamos ver Jesus falando para os discípulos serem sal da terra e luz do mundo na lição da semana que vem. Ou seja, vocês precisam ser diferentes dos demais. E, irmãos, esta é uma lição que serve para nós hoje. Jesus está dizendo para nós hoje que nós precisamos ser diferentes dos demais. Não podemos ser como os fariseus, que fazem apenas na presença das pessoas para serem vistos pelos homens. Ainda hoje há muito farisaísmo. Então, o Sermão do Monte serve para nós hoje tomarmos como lições aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos naquele exato momento. E é por isso que nós estamos estudando este assunto na Escola Bíblica Dominical. Vamos ao tópico número 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Vamos lá? Primeiro item, o que são as bem-aventuranças? Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Ela está presente não apenas neste sermão proferido pelo Senhor Jesus Cristo, mas também nós temos no Antigo Testamento e até no Apocalipse nós temos esta palavra, bem-aventurado. Por exemplo, no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Então a palavra bem-aventurança é feliz ou mais do que feliz. Prosseguindo, ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Veremos daqui a pouco quais são. Assim, nas palavras de nosso Senhor, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e, com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Prosseguindo,
Item número 2 do segundo tópico, o reino de Deus e seu caráter. Eu quero chamar a atenção do caro professor e aluno que quando falamos de reino de Deus, estamos falando do assunto do nosso trimestre, que é os valores do reino de Deus. Então é de suma importância entendermos bem este assunto para entendermos bem o que o comentarista está trazendo para nós. Vamos lá? No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Isto traz para nós um conforto maravilhoso, irmãos. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem um reino que não pode ser abalado. Nós veremos isso daqui a pouquinho e você vai ver que esta palavra reino de Deus tem vários significados. É a tela seguinte. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Primeiro, reino de Deus no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. E eu trouxe para você uma parte desse versículo em 3 versões. Na Almeida Corrigida Fiel está: o reino de Deus está entre vós. Na versão Almeida Revista e Atualizada, nós temos: o reino de Deus está dentro de vós. Já na BKJ Atualizada, nós temos a seguinte expressão: o reino de Deus está ao vosso alcance. Então, o reino de Deus está no nosso coração, está entre nós. O reino de Deus não é algo apenas exterior, mas é algo interior. O Senhor quer governar a nossa vida, e não apenas as nações ou os reinos. O Senhor quer governar a nossa vida, o nosso interior. Quando o Senhor governar a vida do homem, ele será um súdito do reino de Deus. Letra B. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, e reconhece e obedece ao grande rei. E aí, eu trouxe para você o que está na nossa revista citado, Marcos capítulo 10, versículo 25 e 26, para ler para você esse texto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Então nós vemos a associação do termo reino de Deus à salvação. Letra C. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como expressão do reino de Deus. E eu trouxe para você um texto que não está na revista, Hebreus capítulo 12, versículo 28, que diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Um reino que não pode ser abalado nos lembra da expressão dita pelo Senhor Jesus Cristo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, portanto, é a expressão do reino de Deus. E por último, letra D, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Hoje o Senhor está reinando em nossos corações. Hoje o Senhor está reinando na igreja, mas um dia este reino será um reino que envolverá toda a terra, todas as nações. Então, cumpre-se-á a visão do reino de Deus como uma perspectiva futura e extensiva a
toda a terra. Jesus Cristo reinará sobre tudo e sobre todos no reino milenial que nós sabemos que irá acontecer, como está registrado no livro de Apocalipse. Prosseguindo, os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino. Vamos ver quais são essas qualidades? Primeiro, quebrantamento. Depois, o choro, a mansidão, a retidão, a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Ora, pastor Daniel, de onde vieram essas palavras? De cada uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, quebrantamento. Bem-aventurados que choram, o choro. Bem-aventurados mansos, a mansidão. E assim por diante. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reino divino. Não há como participarmos do reino de Deus se não tivermos as qualificações dos súditos deste reino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Terceiro tópico da nossa lição, somos bem-aventurados. Primeiro item do terceiro e último tópico, a beatitude na vida dos salvos. Olha o que diz o nosso comentarista. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, eu vou pular aqui o parêntese para depois ler, a beatitude do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Agora, vamos explicar o que significa beatitude. Beatitude significa o quê? Estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Estado de felicidade e serenidade. O cristão vive em paz. O cristão vive uma vida serena, não vive uma vida de conflito. Ele é manso, ele é humilde como o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Isto faz com que ele desfrute das bem-aventuranças, como está escrito em Mateus capítulo 5. Isto ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Por isso que o Sermão do Monte é Jesus chamando os discípulos, os seus seguidores, para serem diferentes, para serem transformados e mostrar para aquela sociedade daquela época que eles tinham experimentado agora a verdadeira e genuína salvação, porque o reino de Deus chegou a eles e eles agora são súditos deste reino. Item 2 do terceiro tópico, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. É ser manso quando muitos querem que você seja agressivo. É lutar pela justiça, ter fome e sede de justiça quando muitos querem que você seja injusto. Isto me faz lembrar uma irmã que pediu que eu orasse por uma pessoa que estava sendo acusado de um crime. E eu perguntei para aquela irmã o seguinte: irmã, ele cometeu ou não cometeu o crime? E ela disse: cometeu sim, irmão Daniel. Então, irmã, eu vou orar para que o Senhor seja misericordioso, mas também vou orar para que o Senhor seja justo, porque a Bíblia diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Se esta pessoa tiver que pagar pelo seu erro, ele deve pagar sim, porque pode ser que outra pessoa seja incriminado no lugar dele. Então, nós precisamos entender que a misericórdia de Deus triunfa no juízo, diz a palavra do Senhor. Mas nós não podemos ser injustos. Nós não podemos colocar culpa sobre aquele que não tem culpa
e isentar alguém só porque ele é filho de uma crente ou de um irmão e a culpa recair sobre outra pessoa, isso não é ser justo, isso não é seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Prosseguindo, assim no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição, poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Isso nós estudaremos em lições posteriores e será um aprendizado excelente para você, meu querido irmão. Neste mundo onde nós temos uma inversão de valores, nós precisamos fazer o quê? Como diz a nossa revista aqui, na nossa capa, nós precisamos erguer a bandeira dos valores do reino de Deus. Nossos valores não podem ser trocados. Nós precisamos observar os valores do reino de Deus. Chegamos, portanto, à nossa conclusão. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém! E eu te convido para a próxima aula, lição de número 2, Sal da Terra e Luz do Mundo. Vamos continuar falando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Eu quero terminar esta aula agradecendo a você que está conosco até este último minuto de aula. E quero desejar que você tenha uma ótima aula no próximo domingo. Estude, se prepare. Temos agora mais uma lição, temos uma nova revista, temos motivação renovada para continuar trabalhando para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar você, meu querido professor e aluno, e que a aula no próximo domingo seja uma bênção. Comece com bastante motivação, comece estimulando o seu aluno a ler a revista, a ler as leituras diárias e assim estar preparado para a aula. Deus te abençoe. No nome de Jesus, aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Amém.